alcançar os pobres na força da Eucaristia. Então, eu vou trabalhar 2 textos bíblicos. Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 21, e Deuteronômio, capítulo 15, versículos 11. Inclusive, Deuteronômio é o livro inspirado por Deus para que todos nós, cristãos católicos, leiam neste mês de setembro, dedicado ao mês da Bíblia. E aí, o Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, vai dizer: abre tua mão para o teu irmão. Então, esta frase, ela é integrante, ela nos leva a refletir em qual grau está a nossa experiência com Deus. Em qual grau está a nossa compreensão de Eucaristia. Na verdade, quando comungamos, nós somos convidados não só a abrir a nossa mão para o nosso irmão, mas abrir o nosso coração. Ou melhor, rasgar o nosso coração. Por isso, amados e amadas, a narrativa a respeito da leitura de trechos do profeta Isaías, do Antigo Testamento, feito por Jesus, na sinagoga de Nazaré, insere-se numa narrativa mais ampla, pois na sequência, Lucas, no Evangelho de Lucas, no Antigo Testamento, descreve a reação diante do anúncio deste Evangelho. Boa notícia aos pobres. E para mim, esse texto é muito caro, porque é o meu lema de ordenação, é o meu lema de inspiração, é o que eu procuro na minha vida viver. A boa notícia aos pobres. Uns aprovam, ficam felizes, mas outros têm dúvidas. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 22 a 23. E a quem rejeita o projeto de salvação para os mais desamparados. Está lá em Lucas 4, versículos 23 e 30. O que não é possível, meus amados irmãos e irmãs, é ficarmos indiferente à dor do outro, indiferente ao grito do outro. Isso não. A boa notícia para uns e é uma má notícia para quem deseja continuar vivendo à custa dos pobres, explorando os necessitados. Essa é a razão por que se enfureceram e expulsaram e queriam precipitá-lo do cimo da colina. Está lá em Lucas 4, 28 e 29. Isso aconteceu com Jesus, mas também acontece com cada um de nós. Acontece com a igreja, quando ela se põe a favor dos mais pobres, quando ela se põe a favor dos necessitados. Nós ouvimos a citação da irmã Elizabeth, de Dom Helder Câmara. Quando eu dou pão aos pobres, quando eu dou comida aos pobres, eu sou chamado de santo. Mas quando eu questiono, quando eu quero acabar a pobreza dos pobres, eu sou chamado de comunista. Como ontem, ainda hoje se repete a mesma situação, como já disse. Qualquer pessoa que assume a promoção dos mais pobres, de modo que possam ter pelo menos 3 refeições por dia, e viver com dignidade de filho e filha de Deus, a estes são perseguidos. A estes são tidos e mal interpretados. E continua sendo caluniada e perseguida injustamente, condenada e presa. Tudo isso a serviço dos donos do poder econômico. E os serviçais comprometidos com esse poder são a grande mídia, setores da igreja, boa parte dos políticos que insistem
em praticar a velha política dos procuradores, dos juízes e dos generais. Não é por acaso, amados irmãos e irmãs, que Jesus vê motivo de alegria na perseguição por causa da justiça. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo de 10 a 12. Em Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 21, temos a apresentação do projeto de Jesus num dia de sábado, na sinagoga de Nazaré, sua terra natal. É o projeto do reino de Deus. Na sinagoga, era costume rezar alguns salmos, ler e comentar um trecho de algum livro da lei, o Pentateuco, e outro de algum livro profético. Jesus escolhe 3 fragmentos do livro de Isaías para anunciar o coração do projeto de Deus para a humanidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, Isaías 61, versos 1. E aos cegos, a recuperação da vista, Isaías 35, verso 5. Para dar liberdade aos oprimidos, Isaías capítulo 56, aliás, 58, o versículo 6. E proclamar o ano da graça do Senhor, Isaías 61, versículo 2. O Papa Francisco, no seguimento de Jesus, expressou claramente o seu desejo de uma igreja pobre para os pobres. A instituição da Eucaristia na última ceia é um dos atos fundacionais da igreja, por parte de Jesus. Ela se insere numa cadeia de refeições de Jesus com quem? Com os pobres, os pecadores, demonstrando a vontade de Deus de acolher a todos no seu reino. Nós vamos ver isso em Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. Marcos, capítulo 6, versículos de 31 a 44. Lucas, capítulo 9, versículo de 10 a 17. João, capítulo 6, versículo de 1 a 13. Mateus, capítulo 5, versículo 32 a 39. Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. Marcos, de novo, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Lucas, capítulo 5, versículo de 27 a 32. Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32. E Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Por outro lado, a última ceia se distingue da tradição do estar à mesa de Jesus com os seus, não só por ser uma despedida, mas por ser o pleno cumprimento e a atualização do tempo da salvação, que a igreja confessa com assombro reverente em sua liturgia. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. A igreja, amados irmãos e irmãs, celebra a Eucaristia. Mas a Eucaristia faz a igreja. Ela é cume, chegada, mas também é ponto de partida. Quando acaba a missa, começa a missão de todos nós. É um axioma clássico da teologia da Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia, nos recordava São João Paulo II. A Eucaristia é o próprio núcleo do mistério da igreja. Desde os seus primórdios, a igreja se reúne diariamente para a refeição em comum, conforme lemos nos Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículo 46, e Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Continuando o que Jesus inaugurou com seu gesto e suas palavras: faze isto
em memória de mim. Está lá na Bíblia. Lucas capítulo 22, versículos 19. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Assim, amados irmãos e irmãs, a igreja é a comunidade messiânica que celebra a memória do Senhor, proclamando a obra da salvação e suplicando ao Senhor que a leve a bom termo. A Eucaristia é o sacramento da autodoação salvífica de Cristo. Trata-se de seu dom por excelência. É memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que deu a vida para todos nós e inaugurou definitivamente o reino de Deus na história. Não é uma teoria, mas é um projeto, um plano para ser vivido, para ser encarnado por cada um de nós. Na força do Espírito, para a glória do Pai. A Eucaristia não só evoca o acontecimento central da nossa salvação, mas o torna presente e atuante, penhor da glória futura. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 54. Assim se expressa o Concílio Vaticano II. A propósito do mistério da Eucaristia, na última ceia, na noite que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos até que volte. O sacrifício da cruz, confiando deste modo à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que Cristo nos é comunicado em alimento, o Espírito é repleto de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Então a gente vai percebendo que comungar é tornar-se um perigo. Porque quem comunga é convidado a incomodar, é convidado a encarnar o projeto de Deus, este reino. É convidado a fazer com que esse reino que está no coração do mundo se dilate. Portanto, a Eucaristia torna sacramentalmente presente e atuante o sacrifício reconciliador de Cristo no Calvário, oferecido ao Pai por toda a humanidade. A este sacrifício se associa a igreja que celebra a Eucaristia, oferecendo-se com e alimentando-se com o corpo de Cristo, fundamento de unidade, diversidade da própria igreja. No banquete eucarístico, a eficácia salvífica do sacrifício realiza-se plenamente na comunhão, ao recebermos o corpo e sangue do Senhor. O Senhor nos alimenta, nos concede o seu Espírito e faz de nós um só corpo, edificando a sua igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Corpo místico. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 17. Esta igreja é chamada a dar a vida pelos seus irmãos, no seguimento de Jesus. Não de qualquer jeito, no seguimento de Jesus, como Jesus deu a vida por seus irmãos. Então não podemos simplesmente comungar a Eucaristia, fazer comunhão e nossa vida continuar como se nada acontecesse, sem haver nenhuma transformação. A comunidade que participa do banquete eucarístico deve se tornar o corpo vivo do Senhor ressuscitado,
temos que ter esta consciência. E é nessa perspectiva que o cristão católico, que a reflexão se expande, se amplia para todos os níveis. Quantas vezes nós somos questionados porque nos metemos a refletir sobre política, sobre assuntos de ética, bioética, ciência, porque alimentados com o corpo e sangue de Cristo, pela força do Espírito, nós queremos fazer o reino de Deus conhecido. E que esse plano salvífico de Deus, este reino de Deus, ele possa iluminar as várias instâncias de nossa sociedade. Já dizia o teólogo José Ratzinger, o nosso queridíssimo Papa Emérito Bento XVI, em 1963, escutem bem, a meta suprema da Eucaristia não é transformar os dons só. É a transformação dos homens e mulheres, dos homens viventes no corpo de Cristo. Por isso que cada um de nós, batizados e batizadas, que comungamos do verdadeiro corpo de Cristo, bebemos do verdadeiro sangue de Cristo, nós somos convidados, somos chamados a serem alter Christi. O que é isso, padre? A ser um Cristo no mundo de hoje. Repito a citação ipsilinha deste grande santo sábio, José Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. A meta suprema da Eucaristia não é a transformação dos dons, é a transformação dos homens viventes no corpo de Cristo. Então, a Eucaristia como refeição fraterna e festiva é memorial da Páscoa do Senhor. Compromete a vida na solidariedade com os que sofrem, com os pobres, os pecadores, os enfermos, os excluídos e marginalizados de todo tipo. Não tem acepção. Jesus não se deu na Eucaristia, no verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue, só para pequenos grupos, só para aqueles santinhos. Não. Foi para todos, de todo tipo, todo excluído. Na igreja não há lugar para exclusão, seja ele qual for. A Eucaristia é, pois, promessa de uma humanidade nova, da civilização do amor, possui um significado escatológico, que nos leva para a vida futura. Quem comunga do corpo e sangue do Senhor tem uma responsabilidade histórica de transformação deste mundo, não é do outro, é deste mundo, até com o sacrifício da própria vida, a exemplo e fortalecido pelo sacrifício de Jesus Cristo, para que o mundo seja de Deus na fraternidade do reino. Por isso, repito, comungar é tornar-se um perigo. Viemos é para incomodar mesmo. Se aquele que comunga, se o cristão que está na igreja, que se alimenta do corpo e sangue de Cristo, não me incomoda, reveja as suas atitudes de cristão, reveja o seu cristianismo, reveja ao Deus que você está servindo, porque com certeza não é o Deus de Jesus Cristo. Assim, amados, pela igreja, aliás, pela Eucaristia, a igreja é o corpo do ressuscitado. A comunidade de fé que oferece a vida pelos outros em solidariedade, inclui os pobres e marginalizados. Dá testemunho profético do reino de Deus, cultivando a memória subversiva de Jesus e continuando a sua presença no mundo para a salvação de todos. Aí eu acho tão estranho quando nós somos questionados porque refletimos algumas realidades da vida, porque iluminamos algumas realidades da vida com o Evangelho, com a doutrina da igreja, com a tradição, e alguns até dizem
Vá rezar, padre. Vá rezar, fulano, que isso não é coisa para você, não. Coisa de padre é rezar. Não. Coisa de padre é aonde um vivente está ali sendo ameaçado na sua dignidade de ser humano, de filho de Deus. Por isso que comungar é tornar-se um perigo. Viemos para comungar. A igreja é o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz São Cipriano. O Pai é aquele que revelou o reino aos pobres, aos pequenos, no Espírito Santo. Está lá na Bíblia, Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27. Lucas 10, capítulo 10, versículo 21 a 22. O Espírito Santo é aquele que ungiu Jesus para evangelizar os pobres. Está claro lá. Para evangelizar os pobres. Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 22. A presença de Cristo na igreja pela Eucaristia possibilita que ela reconheça a presença de Cristo na igreja. Pela Eucaristia, possibilita que ela reconheça a presença de Cristo nos pobres. Repito, a presença de Cristo na igreja, pela Eucaristia, possibilita que ela reconheça a presença de Cristo nos pobres. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Se coloque no seguimento de Jesus, sobre a palavra de Deus, como servidor dos sacramentos, e não proprietária deles. Para ser igreja pobre dos pobres na força do Espírito Santo, esta deve ser uma característica fundamental da igreja de Jesus Cristo. Reconhecer Jesus nos pobres e sofredores. Será que eu reconheço Jesus nos pobres e sofredores? Será que eu escuto os clamores dos que sofrem? As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Isso é ter compaixão. Não podemos ficar alheio. O servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida, em conferência no Congresso Eucarístico de Florianópolis, em 2006, pouco antes de sua morte, dizia: a Eucaristia é preparada por Jesus com as multiplicações do pão e dos peixes, transmitindo aos discípulos o dever de dar o pão a quem tem fome. Tive fome e me destes de comer. Mateus, capítulo 25, versículos 40. E a palavra diante da multidão: dá-lhe vós mesmos de comer. Lucas, capítulo 9, versículos 13. A cada Eucaristia, o Senhor nos instiga a este mandato: dá-lhe vós mesmos de comer. É comungando na Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, que nos tornamos comunhão, alimento para os nossos irmãos. Agora devemos nos perguntar: eu estou me tornando alimento de vida eterna ou de morte eterna para os meus irmãos? É, pois, um dever básico da fraternidade que estende a todos sem distinção. E mais adiante, Dom Luciano amplia o horizonte de atuação e aponta para o compromisso social de quem participa da Eucaristia. Aspas para ele: a força da Eucaristia deve nos impulsionar para as atitudes mais abrangentes e procurar transformar a sociedade por meio de leis e políticas públicas que modifiquem o sistema de acumulação doentia de bens
aumentando a riqueza dos poucos e segregando cada vez mais os pobres. A Eucaristia deve unir a comunidade a serviço dos mais pobres e habilitar os cristãos a contribuir para leis e medidas que garantam vida digna para todos. Trabalho, salário justo, repito, salário justo e moradia. Fecha aspas para ele. Assim, amados irmãos e irmãs, devemos nos interrogar sobre a qualidade de nossa vida sacramental e litúrgica, pessoal e comunitária, na perspectiva da fidelidade a Jesus Cristo. Não se pode contentar com uma espécie de intimismo religioso, transformar a Eucaristia numa superstição, que não se comprometa com a transformação da sociedade, não de qualquer jeito, mas à luz do reino de Deus. Não percamos o foco, não percamos o fio da meada. Reduziríamos a Eucaristia e a Igreja, trairíamos a memória subversiva de Jesus. À luz da Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho de Aparecida, 2007, das orientações da CNBB para a renovação das paróquias e das exortações e testemunho do Papa Francisco, devemos todos nos empenhar para que as nossas comunidades sejam missionárias e servidoras no seguimento de Jesus, verdadeiramente corpo do Senhor, ressuscitado no mundo a partir da Eucaristia celebrada e vivida. Repito, será que nós estamos encarnando isso? Será que nós temos esta compreensão, meu amado irmão, minha amada irmã? Devemos todos nos empenhar para que as nossas comunidades, sua comunidade, sua igreja, sua pastoral, seu movimento, seu grupo, é missionário, é missionária, é servidora, é servidor. No seguimento de Jesus, não é de A, B ou C ou D, não. No seguimento de Jesus. Verdadeiramente, corpo do Senhor ressuscitado no mundo, a partir da Eucaristia celebrada e vivida. Assim, o evangelista Lucas pretende, num só relato, responder a 3 questões fundamentais. Quem é Jesus? Qual a sua missão? E a quem se destina esta sua missão? Começa situando o evangelista Lucas o discurso programático de Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 4, versículos 14 a 21. Em um espaço geográfico, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito de Deus, não da divisão, não do prazer, não do ter, não do poder. E sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado, no dia dedicado ao Senhor. Na liturgia sinagogal, convidam Jesus para comentar a Escritura. Ele escolhe de propósito um texto muito conhecido do profeta Isaías, que sintetiza perfeitamente a missão do Messias. Abro aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu
aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Fecha aspas. Está aqui, minha gente. O programa, o projeto, o plano de vida de todo cristão católico, de toda igreja, de toda pastoral, de todo movimento, de todo grupo. Se pergunte, se questione, leve esta reflexão às bases. Nós estamos fazendo isso? Nós podemos fazer como Jesus, hoje se cumpriu, hoje se cumpre, pela minha pastoral, pelo meu movimento, pela minha igreja, pelo meu testemunho, pela minha família, pela minha vida. Essa passagem da Escritura que vós acabaste de escutar, fica o questionamento. Lucas sinaliza o modo de proceder de Jesus, totalmente diferente dos rabinos do seu tempo. Ele não abriu nenhuma escola para estudo da lei. E sua missão evangelizadora acontece nas sinagogas existentes, pelas estradas, nas casas, sempre a caminho, como um pregador ambulante. Igualmente, sua pregação é diferente da do profeta João Batista, que proclamava o dia terrível do julgamento do Senhor. Jesus, ao contrário, anuncia o ano de graça, a misericórdia e o perdão de Deus. Será isto que estamos anunciando em nossas pregações, em nossas igrejas? Jesus, amados irmãos e irmãs, é a palavra, o evangelho de Deus no meio de nós. Porque a palavra é uma pessoa. A palavra se fez carne e habitou entre nós. De João, capítulo 1, versículo 14. Jesus é o Messias enviado por Deus, ungido pelo Espírito para falar em nome do Senhor, trazendo a sua misericórdia, a liberdade e a libertação aos cativos, aos pobres e aos oprimidos. Mas, acima de tudo, Jesus é o ungido para evangelizar os pobres. Jesus é ungido para evangelizar os pobres. E nós fomos ungidos por Deus para quê? Fica o questionamento. Este é o seu lema. Esta é a sua missão. E esta é a missão da igreja e de cada cristão batizado na igreja. Diz o nosso amadíssimo Papa Francisco, aspas para ele: ser cristão é ser missionário. É a mesma coisa. Anunciar o evangelho com a palavra e antes ainda com a vida é a finalidade principal da comunidade cristã e de cada seu membro. E continua o Santo Padre: evangelizar os pobres significa, em primeiro lugar, aproximar-nos deles. Significa ter a alegria de servi-los, de libertá-los da opressão. E de tudo isso em nome e com o Espírito de Cristo. Porque é Ele o Evangelho de Deus. É Ele a misericórdia de Deus. É Ele a libertação de Deus. É Ele quem se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Fecha aspas para o Papa Francisco. E nos questiona, abre aspas para o Papa Francisco: hoje, nossas comunidades paroquiais, nossas associações, nos movimentos, somos fiéis ao programa de Cristo? Repito, hoje, nossas igrejas, nossas comunidades paroquiais, nossas pastorais, nossos movimentos, nossos serviços, nossas associações, somos fiéis ao programa de Cristo? A evangelização dos pobres, levar-lhes a boa nova, é a nossa prioridade? Repito,
A evangelização dos pobres, levar-lhes a boa nova, é a nossa prioridade? Atenção, muita atenção aqui. Não se trata só de dizer, de fazer assistência social. Tampouco atividade política. Repito, não se trata só de fazer assistência social. Tampouco atividade política. Trata-se de oferecer a força do Evangelho de Deus, que converte o coração, salva as feridas, sara as feridas, salva o ser humano, transforma as relações humanas e sociais segundo a lógica do amor. Com efeito, os pobres, amados irmãos e irmãs, não se esqueçam, são o centro do Evangelho. Hoje se cumpriu. Este hoje ainda segue questionando-nos. Evangelho que não for para hoje não funciona, não tem eficácia. O que nos interpela a todos os anunciadores do Evangelho é como anunciar esta palavra sempre viva e atual, o Cristo Jesus. Hoje se cumpriu. Este hoje faz referência à atualidade, à nossa situação pessoal e comunitária que vivemos. O lugar de onde estamos, pois se é certo que a libertação de Jesus tem uma matiz de interioridade e afeta o coração da pessoa, também é certo que essa libertação tem um marcado acento social, que realiza e quer fazer presente o reino de Deus. Negá-lo seria negar praticamente todo o Evangelho. A luz que recebemos do alto é a unção que a liturgia, a cada Eucaristia, nos relata nestes dias. Quando Jesus vai à sinagoga de Nazaré, ele é um ungido do Pai, sobre o qual repousa a plenitude do Espírito Santo. E sabemos que prometeu o mesmo Espírito Santo a todos os que nele creem. Assim, nossa missão de igreja não é um projeto humano a ser realizado apenas com nossas forças, mas garantido por um mandato do alto. Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres. Sua missão e a nossa missão são inclusivas, sem deixar ninguém de lado, sem fazer acepção de pessoas por cor, por etnia, por questões sociais, por questões econômicas, intelectuais e principalmente por orientação sexual. Para nós, isso significa ir aos que estão ou se sentem mais afastados. Basta verificar o apelo forte que as nossas áreas periféricas, de grande crescimento populacional, clamam pela presença da igreja. Nasce um apelo missionário que pode e deve alcançar as pessoas e também as estruturas. Cada paróquia estruturada pode e deve assumir uma paróquia ou comunidade irmã, nas arquidioceses e nas dioceses. E basta olhar ao redor para ver o crescimento espiritual e pastoral daqueles que já aceitaram o convite. Jesus, meus amados irmãos e irmãs, proclama a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista. Diante dele e do seu evangelho, ninguém fica escravo, cego, surdo, mudo ou aleijado. Todos são tocados por ele. E nós testemunhamos a alegria do Evangelho que toca os nossos corações e na vida das pessoas. Temos testemunhado a esperança que brota nas comunidades que florescem e superam a revolta e a raiva da vida. Nós temos testemunhado isso. Jesus liberta os oprimidos, desde a libertação do pecado, fonte de todo o resto de maldade existente no mundo,
para chegar à libertação de tantas amarras. Chamem-se elas violência, truculência, feminicídio no exercício do poder, ou qualquer tipo de opressão. Temos visto que efetivamente só a força do Evangelho suscita esta mudança no mundo, e com ela nos comprometemos. Isto é comungar, isto é Eucaristia. Acabadas as manifestações que o ciclo do Natal contém, manifestação aos pobres, representados pelos pastores na noite santa de Natal, manifestação às nações pagãs na figura dos magos do Oriente, manifestação a Israel no batismo do Jordão e a manifestação aos discípulos nas bodas de Caná, continuará ao longo de todo o tempo comum da Sagrada Liturgia, manifestando-se de uma forma diferente, através dos ensinamentos e mostrando como se cumpriu nele tudo o que continha a lei, os salmos e os profetas. Deus fez uma opção preferencial, não é exclusiva, não é excludente, preferencial pelos pobres. E nós? Qual é a nossa opção? Hoje, amados irmãos e irmãs, mais do que nunca, somos convidados a escutar o profeta Neemias dizer ao povo, reunido em assembleia, este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Está lá no livro de Neemias, capítulo 8, versículos de 2 a 6. Depois, também, os versículos de 8 a 10. Uma referência ao que foi vivido pelo antigo povo de Deus por ocasião da descoberta do livro da lei. Após o exílio. A ocasião é festiva e de comunhão. Não fiqueis tristes nem choreis. A razão não é outra. Esse dia é excepcional, pois é consagrado ao Senhor. Assim deve ser o domingo para nós. Assim deve ser o dia em que nós somos convidados para irmos à Eucaristia, à Santa Missa. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A comunidade cristã é igualmente convocada para viver a alegria que nasce do encontro com Jesus, morto e ressuscitado. Uma alegria que ninguém pode tirar e produz sua presença sacramental, sua palavra. Uma experiência de comunhão com Ele e com os irmãos. A palavra proclamada chega a nós como fonte de vida e é recebida com sentido de responsabilidade. Ilumina a própria existência e a de toda a humanidade, pois é ela a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Convém ressaltar que os levitas na Assembleia de Neemias leram claramente e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. A compreensão do que foi escutado resulta imprescindível para que o oriente a vida de cada um e cada comunidade. Eu agora, amados irmãos, concluo esta minha explanação e depois eu vou abrir para perguntas e quero concluí-la depois com uma pequena parábola. Este momento agora eu concluo com um testemunho de Francisco Luiz. Ele é um missionário da comunidade de vida na Venezuela. Assim diz o Francisco Luiz, aspas para ele. E eu pediria que o nosso querido seminarista Iule, que está aqui nos ajudando, dedilhasse para que a gente pudesse refletir na prática tudo aquilo que eu acabei de falar, usando os vários documentos da igreja, a palavra de Deus, a tradição e a minha experiência de 8 anos de padre. Até onde estamos dispostos a ir para salvar a vida de uma pessoa? Até onde você está disposto a ir para salvar a vida de uma pessoa? Quero contar a experiência do Ricardo, um filho da aliança, que é como chamamos os nossos acolhidos, que foi retirado das ruas
e teve sua dignidade restaurada. No ano de 2016, uma vez por semana, fazíamos evangelização de rua. Sempre encontrávamos os mesmos irmãos e irmãs e fomos criando um laço de amizade com eles, de maneira especial com Camara, como gostava de ser chamado, a abreviação de camarada. Um homem simpático, sorridente e aberto a nos receber. Algumas vezes encontrávamos Camara com outro senhor, a quem dava comida e cuidava, como se fosse seu filho. Todas as nossas tentativas de aproximação e conversa eram frustradas, devido a que falava sozinho. Estava sempre se arrastando, nem caminhava, e parecia mais um animal que um ser humano. Tinha as mãos e os pés pretos de sujeira, pois sempre se estava mexendo no lixo, onde muitas vezes comia do que encontrava ali. Lembro-me de uma oportunidade, encontraram literalmente nadando em um lixão. Às vezes não encontrávamos e ficávamos dias sem aparecer. Tudo começou a mudar em uma noite de evangelização, quando encontramos no mesmo lugar que costumava ficar. Logo que chegamos, percebemos que tinha um dedo do pé esquerdo machucado. Com muita dificuldade, conseguimos que ele nos contasse o que tinha acontecido. Um carrinho de carga havia passado por cima do dedo, deixando 2 cortes. Oferecemos ajuda, mas como sempre, a comunicação era difícil e ele não quis aceitar. Na semana seguinte, voltamos e o encontramos de novo. Desta vez, estava deitado no meio do lixo. Quando nos aproximamos, não acreditávamos no que víamos. O dedo estava cheio de bichos e tinha a ponta pendurada. Ele disse que não aguentou a dor que sentia e começou a puxar o dedo até que se desprendeu. Desta vez, aceitou nossa ajuda. Imediatamente o levamos ao hospital. Chegamos por volta das 22 horas. Com muito esforço conseguimos que o médico visse, já que estava todo sujo e cheio, e o cheiro que saía do dedo era insuportável. Depois de algumas horas, o médico começou a limpar e a fazer o curativo. Perdemos a conta de quantos bichos saíram naquela noite. Feito uma primeira limpeza, o levamos para nossa casa, pois no outro dia precisava voltar para continuar o curativo. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Ricardo era o seu nome. Permaneceu conosco. Descobrimos que sofria de esquizofrenia e que precisava tomar remédios para permanecer lúcido. Com o tratamento e tomando os remédios, parecia outra pessoa. Já não falava tanto sozinho e até nos contava coisas de sua vida. Em alguns meses, o pé estava curado. Infelizmente, não foi possível salvar o dedo, mas pelo menos não perdeu o pé, o que seria provável se não tivesse cuidado rápido. Depois de um tempo, entramos em contato com a sua família. Tinha um irmão mais velho e um filho que morava na cidade. Como o pé curado, Ricardo voltou para a casa do irmão, pois não tínhamos possibilidade de que continuasse conosco. Na época, estávamos em 4 missionários. Seguimos acompanhando o seu processo, buscando os remédios que precisava e fazendo algumas visitas. Depois de alguns meses, Ricardo voltou às ruas. Ficava um tempo na rua e outro na casa do irmão. Deixou de tomar os remédios e voltou à mesma condição de antes. Em junho deste ano,
uma missionária estava voltando para casa e o encontrou. E ele disse: quando você vai me levar para a sua casa? Ela disse: vamos. E assim, Ricardo voltou a morar conosco. Porém, era preciso recomeçar tudo de novo. Voltar com os remédios, dar banho, atenção e, acima de tudo, amor e paciência. Na primeira noite, por volta da meia-noite, começou a gritar e querer sair para a rua. Segurou uma pedra para lançar em nós. Foi preciso segurá-lo com força e dar remédio para que se acalmasse. Por fim, acabou dormindo. Durante a primeira semana, tivemos que buscá-lo 3 vezes, pois fugia de casa. Depois de um tempo, as coisas voltaram ao normal. Hoje, Ricardo mora conosco. Já não é preciso mantê-lo preso. Faz sua higiene pessoal sozinho, conversa, ri e até conta piada. Descobrimos que quando era jovem tinha feito primeira comunhão e conversamos com ele sobre a importância de voltar a comungar. Buscamos um padre para que se confessasse e voltou a comungar. Emociono-me a pensar que um homem que por vários anos comia todos os dias comida do lixo, hoje, quase todos os dias, comunga o corpo e o sangue de Cristo. Com isso, tenho a certeza de que vale a pena todo o sacrifício para resgatar uma vida. Hoje, Ricardo é um testemunho vivo da misericórdia de Deus, que nos diz que não existe miséria que não possa ser transformada pelo amor. Peço a Deus a graça de que possamos encontrar muitos Ricardos ao longo da vida e que sempre possam encontrar nossa porta aberta nesta sociedade marcada pela indiferença e pela cultura do descartável. Que sejamos diferentes e dispostos a dar tudo para que os outros tenham vida. Assim seja. Fecha aspas. Eu convido você também a se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal Oração, Formação e Comunhão com o Padre Edivaldo Monteiro. Eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande poder contribuir, né, com essas reflexões, com esses questionamentos, e que vocês possam levar, refletir, possam depois retornar a estes questionamentos. E para concluir, e até em forma de oração, eu queria que a gente refletisse nestas palavras que eu vou contar para vocês. Era uma vez um grande pregador. Um pregador tão ungido que era convidado por muitos e muitos para dirigir retiros. E um belo dia, este pregador foi convidado a pregar um retiro para uma comunidade de religiosas. E chegando naquela comunidade, ele tocou a campainha, tinha um pessoal na porta comendo, aí a freira abriu uma janelinha e disse: ah, tá bom. E voltou. E ele ficou lá parado. E aí a freira pegou, quando abriu a porta, que voltou, entregou-lhe um prato de comida, e ele pegou o prato de comida, sentou ali com o povo que estava na frente do convento e continuou comendo. E aí, terminou a comida, ele, de novo, na campainha, tocou a campainha, porque ele veio para pegar o retiro das freiras. E aí a freira de novo abre a janelinha, ah, tá certo. Voltou lá para dentro. E abrindo a porta de novo, a freira trouxe várias bananas e distribuiu para todo mundo bananas. E aí, ele comeu a banana com todos aqueles que estavam ali, mas disse: eu vim pregar o retiro. Aí, insistiu de novo na campainha. E dessa vez, quando a freira abriu, ele disse: eu sou pregador. A freira ficou morta de vergonha.
correu atrás da madre. Nem ela foi abrir mais, foi a madre. Quando a madre abriu, a madre pediu 1001 desculpas e tudo. Ele, não, foi ótima a convivência e tudo, pronto. E se prepararam e começaram o retiro. E ao longo do retiro, da sala onde eles estavam, o pregador olhava na rua, na calçada, e percebeu que sempre, nos dias de retiro que se seguiam, havia uma mulher que andava para lá e para cá. E aquilo foi incomodando aquele pregador. E ele deu um deserto, para quem não conhece, o deserto é aqueles momentos de oração pessoal que a gente dá no retiro. E aí ele foi em direção daquela mulher para falar com ela. E uma das irmãs olhou assim, muito estranho para ele. E quando chegou lá, ele perguntou, por que você está sempre aqui? Aí aquela mulher abriu o coração dela para ele. Ela era uma garota de programa, estava se prostituindo para cuidar dos filhos. Ela tinha um filho deficiente e tinha mais outro filho. E ela disse que quase nunca é vista e que quase nunca tem acesso ao convento, questionado pelo pregador. E aí o pregador disse, olha, eu quero ir na tua casa, eu quero visitar o teu filho. Aquela mulher disse, não, padre, pelo amor de Deus, minha casa. Aí foi desconversa, não, eu quero ir na tua casa. E ela deu o endereço para ele. E o padre voltou, continuou o retiro, e fez uma outra dinâmica, e no intervalo do retiro ele foi à casa daquela mulher. E chegando lá, pôde conhecer os filhos, abençoou os filhos, e conversou mais uma vez com aquela mulher, e disse, olha, no final do retiro vai ter uma missa aberta para o povo. Eu gostaria muito que vocês fossem. Aí ela desconversou, padre, o senhor sabe da minha situação, mas a gente vai ver. E o padre voltou para o convento e continuou o retiro. E, como programado, encerrando o retiro, com a Eucaristia, com a Santa Missa. E o padre lá presidindo, e lá no início da missa, ele observou que lá no finalzinho, a mulher veio à missa. E os dois filhos. O padre estava tão feliz. E lá para as tantas, na hora da comunhão, quando o povo formou a fila, o padre ficou preocupado. Aquela mulher entrou na fila para comungar. E o padre disse consigo mesmo, quem sou eu? E disse, corpo e sangue de Cristo. E quando o padre apresentou o corpo e sangue de Cristo para aquela mulher, ela olhou para ele, nos olhos dele, e disse, não, padre, eu não sou digna. Me dê aquela aguinha que o senhor lavou as mãos ali, naquela mesinha, e já me basta. Desde que eu escutei essa história, até hoje, um grito ecoa no meu coração. E eu espero que este grito continue ecoando no seu coração. E o padre deu a comunhão àquela mulher. Evangelizar os pobres na força da Eucaristia. Isto é Eucaristia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora
Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São Francisco, desça sobre cada um de nós, sobre a nossa humanidade, sobre a igreja, sobre os pobres, destinatários de nossa evangelização. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.